começando o estudo hoje, irmão, sobre os 7 nomes redentores de Deus, né? Deus, ele é um só, mas ele se manifesta de 7 formas diferentes, né? Olha o que diz 1 de João 5,7, eu pedi para colocar lá, 1 de João capítulo 5, versículo 7, ó. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um só. Então veja bem, lá no céu, irmãos, é Deus, a palavra, né, que era o verbo. Diz a Bíblia Sagrada que o verbo se tornou pessoa, o verbo se encarnou em Jesus. Deus não tinha um bebê de colo, porque bebê precisa de cuidado, né? Precisa ser trocado, precisa ser alimentado. Então são 3 autoridades que mandam no céu: o Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses 3 são um só. Como assim, pastor? Não entendi. Nós também somos triuno. Nós somos espírito, nós moramos num corpo e possuímos uma alma. Espírito, alma e corpo, certo? A Bíblia Sagrada diz que o homem é pó e o pó voltará. O corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o criou. Para ficar mais fácil para você compreender, né? Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Espírito Santo. Eu não vou estudar sobre Jesus aqui, sobre Deus Filho e nem sobre Deus Espírito Santo, estudar sobre o nosso Deus, 7 nomes redentores de Deus. Aí eu pedi para as pessoas abrirem o Salmo 23. Vamos lá, Salmos no meio da Bíblia, capítulo 23, versículo de número 1. Isso aqui é conhecido nosso. Eu fico até, irmãos, eu acho gozado quando nós vamos pregar para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não tem Jesus, que aí ela quer mostrar que ela conhece muito. Quando você começa a citar o começo do versículo, o Senhor é meu pastor, ela já está lá, nada me faltará, porque ela quer mostrar que ela conhece. E aí acontece o seguinte, ela conhece tanto ao ponto dela não praticar, né? A Bíblia diz aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando Davi disse isso, irmãos, o Davi fez essas 7 orações para você ver que o Davi conhecia de Deus, né? No original, ele fala Jeová Raá, né? É um dos nomes redentores do Senhor, né? Quando ele fala Jeová Raá, o Senhor, ele é pastor. Então o Senhor é pastor dos pastores. Então Davi foi pastor de ovelhas e ele fez essa oração, a qual ele cita os 7 nomes redentores de Deus, ou seja, 7 maneiras de Deus agir na nossa vida. Então nós vamos estudar hoje só o primeiro, Jeová Raá, né? Então acontece, o Senhor é pastor dos pastores. Então ele é um bom pastor, irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que o pastor, ele dá vida para as suas ovelhas. Hoje qualquer fazenda tem cerca de divisa. Naquela época não. Então às vezes nesse período de seca, irmãos, o pastor passava às vezes até meses, né? Levando os seus rebanhos lá nas montanhas, naquele terreno acidentado, procurar as melhores pastagens para as suas ovelhas. Então Davi se imaginava uma ovelha. Quando ele se colocava na condição de ovelha, ele falou: eu não tenho que me preocupar aonde eu vou ter pasto, aonde eu vou pastar, porque eu sei que o Senhor vai me conduzir. Então tem a ver, pessoal, com cuidado, né? A função de um pastor é cuidar, né? Quando diz a Bíblia, quando ele diz: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, né? A ovelha, aquela quantidade de lã, às vezes a quantidade de mosca, de parasitas que perturbavam a ovelha, aí pegava e lavava a cabeça da ovelha com óleo, e era um repelente natural. Então acontece dessa maneira. O nosso Deus é o que cuida da nossa vida, no nome de Jesus. Aí o versículo 2 ele diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe, irmãos, que ele diz o seguinte: se o Senhor é meu pastor, ele sempre vai me levar aos pastos verdes. Por que às vezes no seu ramo de trabalho, na sua profissão, você está sofrendo aquela sequidão? Será que ele é o seu pastor? Porque ele sempre vai nos levar em pastos verdes, independente da época, da estação do ano. Ele sempre vai abrir uma porta. Ele me leva aos pastos verdes e ele me leva a beber as águas tranquilas.
Eu já fiz um estudo, irmãos, se é até objeto de nós estudarmos outro culto, não é o de hoje. A ovelha, ela não toma água em água corrente, irmãos, porque na cabeça dela pode ter um predador ali escondido. Ela só toma água em águas tranquilas. Grandes criadores de ovelha, aqui mais precisamente no Brasil, na região do sul do estado, né, do sul do país, né, e na Europa, pessoal, às vezes se o tempo está frio, eles não soltam a ovelha de manhã cedo para a pastagem, solta depois do almoço. Né, porque está frio, a quantidade às vezes da umidade no capim, né, então tem tudo isso, toda a dieta da ovelha, aquela coisa toda. Ele falou: o Senhor me leva a beber as águas tranquilas. Às vezes você está no desespero, você está na correria, você está enxugando gelo, irmãos. Tem pessoas que têm 3, 4 empregos e às vezes só um faria o efeito de todos eles, né? Então veja o seguinte: é Ele que me leva às águas tranquilas. Verso 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, nem sempre quando nós vamos orar, nós estamos desligados das coisas que nos prendem, que nos cercam. Nós estamos desligados de coisas materiais. Né? Às vezes a pessoa está com tanta preocupação que ela não consegue se concentrar. Tem pessoa que está tão fraco espiritualmente que ela não consegue nem fechar seus olhos para fazer uma oração ao Senhor, seu Deus, o seu Criador. Então Davi dizia: refrigera minha alma. Deixa eu abaixar aqui a minha respiração. Deixa eu abaixar até a pressão cardíaca. Deixa Deus refrigerar minha alma de preocupação. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus sempre tem uma vereda para você, sempre tem um caminho. Ele sempre tem um norte para você. Aí o versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então Davi dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu corra risco de vida, ainda que seja perigoso para mim, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque eu tenho a certeza, e como ele estava pastoreando ovelhas lá no deserto, poderia ter saqueadores, predadores, como ele enfrentou o leão, enfrentou o urso. Ele falou: não temeria mal algum, porque eu tenho a certeza que o Senhor está comigo. Tem tanta pessoa que está na igreja, irmãos, que a pessoa tem medo de macumba, de feitiçaria, medo de inveja, um crendice danada, né? Uma superstição: se eu passar debaixo da escada vou ter anos de azar. Irmão, se você está com Deus, você não teme mal algum. E diz aqui mais: a tua vara e teu cajado me consola. Irmãos, todo pastor tinha uma vara na mão, tinha um cajado que tem aquela ponta encurvada. Para quê, irmãos? Se a ovelha caísse no buraco, ele puxava a ovelha do buraco, né? E quando ela estava tomando um caminho diferente do rebanho, cutucava ela para ela voltar ao caminho. Mas sabe o que é mais interessante? Quando Davi escreveu esses salmos, irmãos, foi justamente no momento que ele foi consagrado. Por isso que ele disse aqui, irmãos, no versículo de número 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Tem uma Bíblia, irmãos, que é de ordem cronológica, um dos maiores presentes que eu já ganhei na minha vida, irmãos. E lá fala justamente quando Samuel veio derramar o azeite na cabeça de Davi. O Davi tinha aquele problema, a Bíblia fala lá no 69, né? Em pecado eu fui formado, em pecado concebeu minha mãe, eu sou um estranho no meio dos meus irmãos. Aí do 139 fala também sobre isso. Então tinha todo aquele negócio que ele era diferente dos irmãos, até na tonalidade da pele, né? Porque ele era ruivo, né? Então acontece o seguinte: ele falou: prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando ele é ungido, irmãos, só estava o profeta, o pai e a mãe dos seus irmãos que o assistiram à unção, né? E os irmãos tinham aquele rechaço. Tanto a Bíblia fala que quando ele dispunha a lutar com o gigante Golias, né? O mais velho, Eliabe, pega e julga ele: quem se deixou aquelas poucas ovelhas lá da família, né? E aí diz aqui, a Bíblia diz no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
servirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Então ele fala, eu quero continuar na bondade e na misericórdia que Deus vai me guiar, e eu quero seguir todos os dias da minha vida. É uma escolha que a pessoa faz. Tem pessoas que escolhem seguir a Deus, tem pessoas que escolhem se separar do Senhor. E cuidado, irmãos, já imaginou se a pessoa for recolhida quando ela está separada de Deus, quando ela está afastada de Deus, né? Então, irmãos, é ser cuidado por Deus, né? Eu sou uma ovelha do Senhor, em nome de Jesus. Em Ezequiel, abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 34. Depois de Jeremias, aí tem lamentação de Jeremias. Depois de lamentação de Jeremias tem Ezequiel, é antes de Daniel, capítulo 34, abra lá, Ezequiel. Deus fala aqui a respeito de Davi, né? Ele é o Jeová, né? O Senhor é o nosso pastor, né? Em nome de Jesus, é o pastor dos pastores. Naquela época tinha profissão de pastor de gado, de rebanho, de ovelhas, né? Olha o que diz o capítulo 34, versículo de número 23. Ezequiel, eu espero você encontrar para nós acompanharmos juntos. Diz assim, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu monte farei uma bênção, farei descer as chuvas a seu tempo, chuvas de bênçãos serão. Então, irmãos, olha o que acontece. O Senhor Deus aqui em Ezequiel diz o seguinte: eu serei, vai haver só um pastor, Davi é o pastor, mas eu serei Deus sobre Davi. Ou seja, eu sou Jeová, pastor dos pastores, né? Então acontece o seguinte, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não está colocada, os livros não foram colocados em ordem cronológica. Então a Bíblia está colocada segundo alguns assuntos. Por exemplo, os livros, os Pentateucos, os livros históricos, né, os poéticos, né, que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares estão colocados. Tem livro que foi escrito primeiro, está por último. Tem livro que foi escrito por último, está primeiro. Então, irmãos, tem duas indagações. Ou Ezequiel estava profetizando na vida de Davi, ou está falando aqui que o nosso Davi é Jesus Cristo, né? Que ele é aquele que veio para apacentar o rebanho de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então ele diz o seguinte: eu, Senhor, serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. É Deus que vai fazer, né? Nós temos que estar debaixo do cuidado de Deus, ser cuidado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, tem pessoas que não aprenderam a ser cuidado por Deus. A ansiedade, o desespero, a aflição está consumindo a pessoa. Às vezes está torturando a pessoa. Às vezes algo que aconteceu há 20 e poucos anos atrás, até hoje a pessoa se culpa. Ela não superou. Por quê? Porque ela não aprendeu a ser cuidado por Deus. O Davi dizia: o Senhor é meu pastor, Ele vai me levar a beber água, Ele vai me levar aos pastos verdes, Ele sabe do que você precisa, sabe do que você necessita, da sua necessidade. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome de Jesus. O João capítulo 10, vamos lá, Novo Testamento, João capítulo 10, versículo de número 11. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, versículo 11.
Aqui Jesus se revela, né? O título do capítulo 10, o bom pastor, né? Então Jesus se revela aqui em João, no capítulo 10, no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então é isso que nós vimos que o Davi fez, irmãos. Veio um urso para comer uma ovelha, ele foi lá e matou o urso. Veio o leão, ele foi lá e rasgou o leão, né? Porque o garoto, irmãos, quando ele é jovem, ele não pensa com a razão, ele não pensa nos riscos, né? Ele só pensa na paixão, na emoção. E muitos, irmãos, acontece que nessa fase da adolescência, da pré-adolescência, da juventude, vão embora mais cedo. Por quê? Porque experimenta drogas, experimenta sexo antes do casamento, né? A Bíblia fala que dentro do casamento é abençoado por Deus. Experimenta, às vezes a pessoa fala assim: olha, eu tirei minha habilitação agora, eu quero colocar, eu quero zerar esse ponteiro. Daqui a pouco tem alguns que experimentam querer dirigir sem habilitação e vai embora mais cedo, irmãos. Por que isso, pastor? Porque ele experimenta o proibido, ele não pensa, não calcula o risco. Não é um risco calculado, ele só pensa na razão. Foi isso que o Davi fez. Se ele tivesse pensado: esse leão pode me comer, eu vou correr desse leão, não, ele partiu para cima, né? Então acontece o seguinte: o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Coloca para nós, não precisa abrir, o Isaías 53, 7. Olha o que diz aqui, Isaías capítulo 53, versículo de número 7. Coloca aí para nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então aqui está falando sobre Jesus, irmãos, sobre a crucificação de Jesus. Qual que é a finalidade da vida de Jesus aqui? A Bíblia fala que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro, né? Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Irmãos, o tosqueador, uma vez por ano, ele está lá arrancando a lã da ovelha, e aí acontece o seguinte, irmãos, preste atenção, deixa eu você digitar depois, né? Então acontece o seguinte, irmãos, está arrancando a lã da ovelha, e acontece que ela não grita, não berra, irmãos, né? Tem ovelhas que às vezes conseguem arrancar, sei lá, 4,5 kg, 2,5 kg no mínimo, a 4,5 kg de lã, pessoal. Às vezes na época do frio, né, faz uma diferença grande, você até mais leve, 2,5 kg, 4,5 kg. Ela não reclama, pessoal. Jesus não reclamou da sua sorte. Ele poderia ter dito: poxa, não vale a pena eu morrer por essa pessoa, né? Às vezes o seu caso, tem uns que não se sujaram tanto, mas outros se sujaram no pecado, se sujaram nesse mundo podre. E aí acontece o seguinte, irmãos: Jesus vai e tira você de lá. Ele morre por você naquela cruz, em seu lugar, em seu favor, né? Então ele veio dar a vida por nós, se deu por nós. Ele não abriu a sua boca para reclamar. E às vezes nós reclamamos de tudo, irmãos, né? Somos pessoas que vivemos reclamando, questionando de tudo. Olha o capítulo 1 de João, versículo 29. Você está no João 1, 29. Capítulo 1, versículo 29. Diz assim, irmãos: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, você vê que o João viu Jesus, né, apesar de eles serem primos, né? E aí acontece que a Bíblia não fala que eles estiveram antes juntos, né? E aí acontece que Jesus vem até João Batista, e o João Batista fala o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, pessoal, o que nós precisamos fazer para nos salvarmos? A nossa salvação não consiste em nós fazermos nada. Nós só temos que aceitar o que Jesus já fez por nós. Pastor, a Bíblia fala que ele veio e morreu
na cruz do Calvário em nosso lugar. A Bíblia fala por causa de um só. Deus criou todas as coisas e Deus viu que faltasse alguma coisa para alguém para lavrar e cuidar lá do paraíso. Criou Adão e a Eva. E devido ao pecado de Adão e Eva, o pecado passou-se a entrar no nosso mundo, a morte, né? Por exemplo, irmãos, hoje o pecado, a morte é a natureza de Satanás. Se você tem um filho, por exemplo, bebezinho de 2 aninhos, você pega um outro bebê no colo, irmãos, ele fica enciumado. Né? Você não ensinou ele a ter ciúme, mas ele fica enciumado, porque isso é a natureza do ser humano caída devido ao pecado de Adão. Por exemplo, às vezes você atrasa no compromisso porque você esquece onde você colocou a chave do carro, a chave da casa, né? Então o esquecimento é da natureza caída do ser humano. Os ciúmes, a inveja, né? A fofoca é da natureza do ser humano devido ao pecado de Adão. Isso durou até a vinda de Jesus. Jesus veio para nos comprar de volta. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus só nas costas ele leva 470 chicotadas. O chicote tomando uma ponta tinha um pedaço de metal, outra tinha um pedaço de osso. Aquilo não só ardia, como arrancava pedaços, irmãos. 470 vezes só nas costas. Colocou aquela fronte, aquela coroa de espinho na fronte de Jesus. Pregaram o Senhor Jesus naquela cruz. Ele anda 2.000 e poucos metros carregando aquela cruz. Só que na noite anterior, irmãos, na quinta-feira, Jesus foi preso na madrugada com essa quinta. Na noite, ele vai para ser interrogado na casa do sumo sacerdote. Já não dormiu na quinta. Provavelmente não comeu, né? E aí acontece, depois é levado a Pilatos, depois é levado a Herodes, volta para Pilatos, né? Jesus na cruz ele teve sede, perdão de sangue, deram fel para Jesus beber. Todo esse sacrifício dele, irmãos, foi para mim e para você. O que nós precisamos fazer? Agora nós precisamos aceitar o que ele fez na cruz. A nossa salvação se dá em nós aceitarmos o que ele fez na cruz. E a partir daí, pessoal, fala, eu não tenho preocupação. Por quê? Porque eu sei que ele está cuidando. Eu sei que ele está zelando em nome do Senhor Jesus. Porque ele é Deus em nome de Jesus. Para finalizar aqui, irmãos, Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Romanos 5, 12. Depois de Atos é Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, nesse exato momento, em algum lugar do Brasil e do mundo, está nascendo bebê, certo? Nas maternidades do mundo afora. O bebê que nasceu hoje, nesse exato momento, irmãos, ele está nascendo debaixo do pecado. Não é o ato da concepção da vida que é pecado, não, está nascendo debaixo do pecado, devido ao pecado de Adão. Então a Bíblia fala, por causa do pecado de um, a Bíblia fala que a morte passou a todos. A nossa sentença de vida é que um dia você vai morrer, né? Ninguém fica para semente. Até o Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia, ele também morreu, 969 anos, certo? O que nós não podemos é morrer a segunda morte. O que nós não podemos, irmãos, é perder, pessoal, a nossa oportunidade de estarmos na eternidade com o Senhor. Aí, irmãos, o versículo 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e do dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então a Bíblia Sagrada diz o seguinte, irmãos: por causa de um só, de Jesus Cristo, a Bíblia fala que a graça de Deus abundou a muitos, né? Em nome de Jesus. E para fechar aqui o versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Para que assim como o pecado reinou na morte, a graça reinasse pela justiça. Então a bênção de Deus, que nós somos resgatados, ela reina sobre nós. Primeira coisa, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu aceitei a obra que Ele fez na cruz. Segunda coisa, eu me batizo, porque o batismo é uma confissão pública diante de todos que eu estou aceitando o que Jesus fez. E a terceira coisa, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu tenho o dom de orar em novas línguas. Quando eu oro em línguas, irmãos, eu não estou fazendo bem para Deus, eu estou fazendo bem mais para mim do que para Deus, porque o meu Espírito está falando com Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa comunhão no nome de Jesus. A função de Deus, do Jeová Raá, é cuidarmos. Essa é a função do Senhor, em nome de Jesus. Agora a pergunta que não quer calar: você já entregou sua vida a Jesus? Você já deixou os cuidados do Senhor? Não é para ser um mercado a obra de Deus. Quando eu preciso de um produto, eu vou lá na prateleira e pego. Eu preciso de cura, preciso de prosperidade, preciso de bênção. Não. Eu preciso amar a Deus, não pelo que Ele pode me dar, pelo que Ele é na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso ter um dia para congregar, para estar na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, eu estou na presença de Deus em nome de Jesus. Ontem eu dei um versículo aqui para os obreiros. Coloca aí o Salmo 37, 5. Salmo 37, 5, irmãos. Olha o que diz aqui, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quando você entrega, irmãos, você não tem que pegar de volta. Por que você está preocupado? Por que você está perdendo a noite de sono? Está alterando a tua saúde, alterando a sua pressão. Alguns estão indo embora mais cedo. Porque quando você entregou, irmãos, ao Senhor, você confia. E deixa que Deus vai fazer em nome de Jesus. Mas não era esse versículo que eu citei ontem, não. Citei o 81, 11. Coloca 81, 11 e 12. Salmos 81, 11. Salmos 81, 11. Isso. Mas o meu povo não quis ouvir